Fala pessoal, no vídeo passado a gente viu um pouco como funciona o ESP32 no modo ponto de acesso. A partir disso vamos criar 3 novas aplicações, uma extremamente simples que somente irá exibir uma página web numa rota que a gente vai definir, e em seguida vamos trabalhar com 2 abordagens que irão configurar um parâmetro de hardware, que no nosso caso será o tempo de blink de um LED. Então bora lá. Essa parte do Wi-Fi API Init foi justamente o que a gente viu no vídeo passado. Irei deixar o vídeo na descrição. E a grande novidade aqui é que agora estamos trabalhando com Web Server. Então a ideia é extremamente simples. Iremos fazer um mapeamento de uma rota. Nesse caso estou utilizando a rota raiz barra e associando a função root handler para ser executada quando essa rota for acessada pelo cliente. E o que essa função está fazendo? Apenas retornando a minha página web. E a minha página web, então, definido no webpage.html, é algo bem simples, apenas exibe alguns textos com algumas cores diferenciadas, mas poderia ser qualquer outra coisa. E aqui tem um conceito que vale a pena explicar um pouquinho, que é a forma com a qual esse .html é lido pelo main.c. Então a gente tem essa definição aqui como extern const char, passando essa string que faz referência a esse arquivo. E aqui o ponto importante é que para isso acontecer, a gente precisa adicionar esse embedded text file web_page.html, que é justamente o nome do nosso arquivo. O compilador, junto com o linker, vai associar nosso .html como um texto no binário gerado e também criar esta variável que vai justamente apontar para o início do nosso arquivo de texto. De modo que, quando utilizamos o extern por aqui, conseguimos fazer referência então ao lugar na memória em que esse arquivo binário, que no caso vai ser nosso HTML, está armazenado. Vale destacar que é possível também armazenar .html ou qualquer outro tipo de arquivo, seja utilizando a memória não volátil do ESP32 ou utilizando um cartão de memória externo. Agora bora gravar o código e ver como isso se comporta. Com minha máquina local conectada ao ESP32, vamos acessar o endereço em questão, 192.68.4.1. Está lá então nossa página web sendo exibida. Feito o exemplo base da página web, vamos deixar isso um pouquinho mais interessante. Agora criamos uma task de blink para o LED, então aqui tudo bem padrão, temos um LED que vai ficar piscando periodicamente, a princípio a cada 1 segundo. Mas desta vez, vamos deixar o período o qual o LED vai blinkar de maneira dinâmica, ou seja, alguém poderá modificar o período de blink, e quem irá fazer isso vai ser justamente o nosso servidor web. Então vamos lá dar uma olhadinha. Agora criamos uma nova rota para atualizar o período de blink e associamos uma nova função de handler. E essa função então irá receber então do nosso front-end, ou seja, da nossa página HTML, a informação do período em questão que o usuário vai inserir. E após algumas validações em relação à informação recebida, iremos atualizar então o período de blink da task de blink do LED. E aqui vale destacar então a forma que isso foi feita, que é utilizando então esse esqueminha de task notify aqui do FreeRTOS, que basicamente então, no momento que a task do blink do LED chega nesse pedaço do código, ele vai ficar aguardando por X milissegundos, que é justamente o período então de blink no momento, e se porventura não chegar nenhuma notificação nesse período, a task continua. Se porventura ele receber uma notificação, então esse if retorna imediatamente, atualizando com o novo período que foi recebido pelo nosso servidor. Agora bora gravar esse código e ver como tudo isso se comporta. Perfeito, código gravado e já podemos ver o LED blinkando. Agora vamos atualizar a página web, já atualizou para a nossa nova página web e agora vamos tentar atualizar o período de blink do LED. Então, inicialmente estava em 1 segundo, vamos tentar por 5 segundos de intervalo. Atualizar. E como podemos ver, o LED já demora mais tempo para atualizar. 5 segundos. Agora vamos deixar um pouco mais rápido, que tal 100 milissegundos. E o LED já está bem mais rápido. Agora vamos tentar colocar um valor proibido. Vamos tentar colocar 0.
e ele fala que eu tenho que colocar um valor que seja maior do que 100. Vamos voltar agora para 1 segundo. Beleza, está brincando em 1 segundo. E a ideia é essa. Só mostrando rapidamente, acabei esquecendo de comentar. Foi necessário então alguma pequena atualização aqui na página HTML, adicionando então essa parte da lógica para inserir o período de blink. De qualquer maneira, eu vou deixar o código na descrição. A ideia aqui é que seja algo extremamente simples, então o foco aqui não é o HTML em si. Agora, para finalizar, vamos fazer mais um exemplo aqui bem interessante. Dessa vez a ideia é um pouco diferente. Ao invés da gente ter a task do LED e a parte de rádio do server Wi-Fi rodando ao mesmo tempo, a ideia dessa vez foi criar uma etapa de configuração do período de blink do LED através do servidor web. Vamos olhar no código que vai ficar mais claro. Então, para isso ser possível, a gente tem essa função de configuração em que agora foi adicionado um botão de touch, de modo que, logo após inicializar o ESP32, eu irei realizar a leitura desse botão. Se porventura esse botão estiver sendo pressionado, eu irei entrar no modo de configuração. Caso contrário, eu irei inicializar no modo de operação, que nesse caso vai ser o blink do LED. E isso é interessante porque eu consigo separar bem, então, o que é a etapa de configuração e o que é, de fato, a parte de execução natural do nosso firmware. Bom, então vamos começar pela parte mais simples, que é a parte da task do LED. Então, aqui sem novidades, estamos fazendo o blink do LED, porém desta vez, como a ideia é receber essa informação através do servidor web, iremos precisar armazenar essa informação em memória não volátil, ou seja, uma memória que persiste quando o ESP32 for reiniciado. Eu tenho um vídeo específico sobre isso e irei deixar na descrição com mais detalhes. E a segunda parte, então, é em relação à parte do servidor web. Já vimos bastante sobre isso até o momento, mas a ideia desta vez, diferente do exemplo anterior que a gente notificava a task do blink do LED, nesse caso iremos apenas salvar em memória não volátil a informação do período de blink que veio do servidor. Quando o ESP for reiniciado, se ele for inicializado em modo de operação, o LED irá blinkar de acordo com o valor que foi configurado. Agora bora gravar esse exemplo e entender na prática certinho como isso funciona. Acho que vai ficar mais claro. Beleza, tá lá então, modo normal de operação, o LED blinkando a cada 1 segundo, como definido pelo código. Se a gente então tenta reiniciar o ESP, beleza, ele continua blinkando a cada 1 segundo. Agora vamos tentar reiniciar o ESP, só que dessa vez pressionando o botão touch. Então, botão pressionado, reiniciado, e como podemos ver aqui pelo log, foi inicializado o nosso servidor web. Deixa eu me conectar nele e F5. Beleza, atualizado. Vamos agora colocar um novo período para o LED, 100 milissegundos, para ficar bem rápido, a gente conseguir ver. Salvar período. Como visto no log, então, o período foi salvo. E agora vamos reinicializar o nosso ESP32. E tá lá. Como é possível ver, o LED agora está blinkando a cada 100 milissegundos. Vamos reiniciar novamente o ESP32. E ele continua blinkando a cada 100 milissegundos. Bom, para finalizar, mais uma vez, vamos tentar reinicializar o ESP com o botão touch. Ok, entramos no modo de configuração. Deixa eu me conectar aqui na rede dele, novamente. Perfeito, conectado na rede. Vamos dar um F5 na página. Ok. E vamos dessa vez colocar um período maior, que tal 5 segundos. Salvar período. Ok, então foi atualizado na memória. E, para finalizar, vamos então reinicializar o ESP32. E perfeito, período de 5 segundos para o LED. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Com o vídeo de hoje foi possível brincar um pouquinho mais com o conceito do ESP32 como ponto de acesso e criamos alguns exemplos aqui bem interessantes.
desde uma página web extremamente simples, como também utilizando esta página para realizar configurações no nosso ESP32, seja de uma maneira, como posso falar, em conjunto com a operação principal, ou então fazendo essa separação entre um modo de configuração e um modo de execução padrão da nossa aplicação. E, obviamente, esses conceitos podem ser expandidos e otimizados e melhorados aí da forma como o projeto em questão pedir. Esse foi apenas um exemplo simples para entender, no geral, o conceito. E por fim, para finalizar, gostaria de agradecer, então, todo mundo aí que deu uma força aí até o momento. Já são 101 inscritos aqui, que é bem legal, já é uma quantidade imensa. E aos poucos a ideia é seguir melhorando aqui, trazendo mais coisas. Então, obrigado para todo mundo que vem contribuindo para isso de alguma forma, seja sendo inscrito, assistindo, dando like. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.